Saudações vascaínas. Prazer de novo estar numa live, dividindo com o Gustavo esse espaço. Já participei com ele lá no Careca, lá no início, lá bem no início mesmo, com o Careca, fuçando essa questão de SAF. O meu maior problema hoje com relação à SAF, Gustavo, é como é que fica, como é que vai ficar essa SAF daqui a 10 anos, com carga tributária, com, por exemplo, o investidor do Vasco, que para todo mundo é a 77, mas eu acho que eu sei quem é o dono do Vasco, eu não posso falar, a obrigação de investimento acaba ano que vem. O aporte financeiro que foi estipulado acaba ano que vem. A obrigatoriedade dele colocar dinheiro acaba ano que vem. Então, como é que a gente vê, como é que a gente pensa, como é que essa SAF vai durar ao longo do tempo? Porque eu não sei se a carga tributária ela vai sofrer alguma alteração a partir do 5º ano, 6º ano de SAF no futebol brasileiro. Então, isso me preocupa muito, porque vai deixar o clube associativo endividado, porque uma parte pertence à SAF da dívida e uma parte da dívida pertence ao clube associativo. Então, isso que é o grande X da questão, que ninguém comenta, ninguém fala, ninguém trabalha sobre isso. É uma das minhas preocupações. E tem uma pergunta do Careca, que passou aqui no canal, que essa dificuldade da 77 apresentar balanços auditáveis para poder entrar na Premier League. E aqui no Brasil, a 77 chegou, se tomou posse do Vasco, como se nada acontecesse, e principalmente baseado por grandes empresas de auditoria, que eu não vou citar o nome aqui, por questões de ética também, mas que são consultorias que sempre apresentam relatórios duvidosos. Então, assim, a minha preocupação é com essa carga tributária que vai mudar por conta do 5º ou 6º ano de SAF no Brasil, né? Como é que fica o associativo, se o associativo não tiver uma renda para complementar isso? E a outra pergunta é que eu acho que o Fabinho vai fazer essa pergunta, ou se já fizeram, não sei, uma oportunidade de saída da SAF dentro de um determinado artigo do Vasco poder se desvencilhar dessa 77, que é o que a gente está fuçando, procurando, que a gente comentou até no final de semana no canal do Fabinho, que foi final de semana, Fabinho? Foi sábado, não foi? Acho que foi sábado passado ou terça passada. Tem um artigo, tem um artigo lá, o artigo está aqui preparado, o artigo está preparado já. Foi pronto, é isso aí, que é o que eu tenho dúvida, né? E boa noite, Maganha, boa noite aí, Vicente, boa noite. Gustavo, é um prazer estar aqui contigo de novo. Um abraço. Prazer é meu. Tem a TEF, né, que é o Sistema Tributário Especial da SAPS, e realmente a partir do 5º ano ela vai mudar. Eu acredito que a 777 ela tem um planejamento. Eu vou partir do princípio que uma empresa que investe uma grana, enfim, que ela tem um planejamento. Deve estar dentro do planejamento dela, a partir do 5º ano, a partir do 4º ano, né, que é onde, pelo contrato, ela vai pôr dinheiro, que depois o Vasco, a SAF, ande com as próprias pernas. Ou que, se não ande com as próprias pernas, ele esteja apto a poder fazer um incremento de capital ou buscar alguma maneira de financiar o futebol do Vasco. Eu teria e tenho dificuldade de acreditar que as coisas, justamente o que se busca com a SAF é uma profissionalização, né, que elas corram de maneira solta. Sobre as dívidas, a verdade é que as dívidas, por pelo menos 6 anos, elas continuam da associação. Caso se pague 60% delas nos primeiros 6 anos, ou de qualquer forma, ou com aqueles 20% do lucro, né? Do faturamento, caso se pague 60%, ela prorroga por mais 4. Então pode se pagar em 10 anos. Se não pagar em 10 anos, a dívida vai para a SAF. A dívida antiga, ela sai da associação e vai para a SAF. Então, quando a SAF fala assim, eu vou assumir a dívida, ela vai fazer favor, não. Porque as dívidas podem voltar para ela. E é isso que me preocupa. E eu fico com uma sensação, gente, que
quando os clubes falam assim, vamos criar uma sociedade, nós estamos endividados, não tenho o que fazer, parará, eu vou fazer uma SAF e eu ganho 10 anos essa dívida aí. E eu acredito que eles sempre ficam na cabeça deles com a sensação que em algum momento nesse caminho vai surgir uma nova lei para salvar de novo e para recuperar as SAFs que não deram certo, para voltar e ninguém ser prejudicado, porque deixar um Vasco acabar, falir, um Flamengo, um Atlético, um Cruzeiro, né? Então, se essa crise se generalizar, aí eu volto à história do exemplo espanhol que eu falei com vocês. Na Espanha foi isso que aconteceu. Em 1990, veio a lei da SAD espanhola. 10 anos depois, 15 anos depois, eles tiveram que reorganizar a lei porque os clubes espanhóis estavam falindo. Almeria quebrou, o Real Betis quebrou, voltou com outro nome. Uma série de clubes espanhóis que viraram SAD começaram a quebrar. Curiosamente, 3 clubes não viraram SAF. O Sassuña, Barcelona e Real Madrid. E Real Madrid e Barcelona são 2 dos maiores, dos clubes mais ricos do mundo, como associação. Então, quer dizer, esse modelo de que tem que virar SAF para dar certo não é uma realidade. Tem que fazer a gestão bonitinha para dar certo. Como SAF, como associação, como fundação, não importa a formatação jurídica. É isso que a gente precisa. Eu estou vendo o Careca perguntando do incremento de capital. Você pode fazer como aumento de capital. Aí você tem que ter uma aprovação, salvo engano, tem que ver a lei da SA por 3/4 dos cotistas, você faz um aumento de capital e dilui a participação dentre todos os outros. Então, sei lá, se tinha 100 milhões de capital, você botou mais 100, você passou a ter 200. Quem tinha 50% passa a ter 25%. Ele continua com o mesmo valor de capital, você dilui no bolo. Se prevalecer o meu entendimento, porque a lei fala assim, os clubes possuidores usa o termo pelo menos 10% do capital social será composto por ações ordinárias de classe A, parará. Eu entendo que pelo menos 10% tem que ficar com a associação. Sendo assim, se 10% tem que ficar com a associação, qualquer incremento de capital tem que garantir que nessa redivisão a associação ficou 10%. Não pode diluir ao ponto dela perder esse 10%. Então, é possível fazer esse aporte, como foi feito aqui, foi aprovado, o Atlético mais 200 milhões, fizeram a diluição, fizeram um aporte bonitinho. Já o bônus de subscrição, que eu vi que o Careca comentou ali também, o bônus de subscrição é uma maneira de você buscar dinheiro emprestado no mercado. Então, você tem um bônus, você fala, Jefferson, você vai comprar, que você comprou aqui por R$1.000 o bônus de subscrição, eu vou resgatar daqui a 20 anos e eu já prefixo as condições, com tanto de juros, com tanto de correção, né? É uma maneira barata de você buscar dinheiro no mercado, que você não cai em juros bancários. Eu acho uma maneira fantástica. Só que para isso tem que ter aprovação da CVM, tem que abrir as contas da CVM, não tem contrato de sigiloso entre as partes. Qualquer um for na CVM solicitar, vai ter acesso. E me parece que no futebol esse excesso de transparência não é algo muito desejado pelos envolvidos. Mas a verdade é que, se não der certo, nesses 6 ou 10 anos, a 777 pode pedir o boné dela e ir embora. E se ninguém quiser assumir as cotas dela, o Vasco SAF, que a SAF é o futebol, ele pode ter sua falência decretada.